Linus Torvalds foi o grande mentor do Linux. Baseou-se num sistema chamado Minix. Linus Torvalds criou todo o sistema a partir do zero. Então, todo o seu kernel, que é o núcleo do sistema operacional, foi construído através do zero. O Linus Torvalds começou a desenvolver em Helsinki, na Finlândia. Ele é finlandês. Ele escreveu numa lista de discussão na internet, compartilhando o código-fonte e encorajando outros programadores para que ajudasse a melhorar e a maturar o software, né? O kernel do Linux, feito na linguagem C, que é uma linguagem muito versátil e poderosa, muito utilizada até nos dias atuais. A evolução do Linux. O Linux, em 1998 e 2000, ele começa a obter credibilidade por conta da sua robustez, um sistema operacional que consegue conviver bem com o hardware, né? Um sistema operacional que consome bastante recursos, mas de forma bastante harmoniosa. Então, ele é tido como um sistema operacional robusto. Ele aparece como um sistema alternativo e forte, principalmente na área da internet de segurança. O sistema, na época da difusão da internet no mundo, tornou-se um sistema operacional bastante utilizado, principalmente em servidores web. Um software muito embarcado em sistema, instalado em sistema Linux, Apache, foi muito utilizado nessa época. Em 2000 e 2005, ele já se tornou um sistema operacional muito conhecido, muito utilizado principalmente nos sistemas operacionais Apache, Nginx. Ele começou a ser utilizado em computadores com uma arquitetura mais leve. Não era necessário, às vezes, dispendiar esforços em computadores, em adquirir computadores muito fortes para rodar essas aplicações. A terceira fase, ele começou a crescer começou a crescer bastante em escala, foi muito utilizado, muitos fabricantes começaram a se preocupar e a desenvolver hardwares para ele. E ele foi submetido, ele foi homologado numa licença de um software livre, né? Então, o Linux, ele é um sistema open source. E um software, para ser livre, ele é composto por 4 liberdades. Então, a liberdade número 0 é a liberdade de você executar o software para qualquer finalidade. A liberdade número 1 é você poder estudar o software, como ele funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. Você deve ter acesso ao código-fonte. E o Linux, ele oferece para que nós tenhamos acesso ao código-fonte, como ele foi construído. A liberdade número 2, você pode redistribuir cópias, pode gravar cópias, enviar cópias para os seus amigos, para a sua comunidade, que você não vai estar cometendo pirataria, porque ele é um software copyleft, é um software que ele não tem direito autoral, desde que você mantenha os créditos às versões anteriores. E você tem a liberdade de aperfeiçoar o programa, liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie dessas alterações que você implementou. Então, essa é uma outra característica do Linux. Então, o Linux, ele é um sistema operacional desenvolvido por Linus Torvalds e ele foi submetido à licença GPL, que é uma licença Shift Left, que é uma licença totalmente ao contrário do copyright. Geralmente nós estamos habituados a ver licenças copyright. Então, o copyleft, ela faz exatamente tudo ao contrário do copyright. Então, o sistema operacional Linux, ele não foi feito para ser cobrado, você tem acesso ao código-fonte e ele tem os benefícios de ser um software livre. E outras características do Linux. É um sistema multitarefa real, ele consegue executar vários programas ao mesmo tempo. Então, você pode ter os processadores trabalhando em paralelo com o sistema operacional e as aplicações.
Então você consegue abrir vários programas ao mesmo tempo, característica dele. Ele é multiusuário, você consegue com que vários usuários estejam logados ao mesmo tempo no sistema operacional. Então uma outra característica é que ele é um sistema operacional multiusuário. Você pode estar logado em um console com o João, no outro console com a Maria, no outro console com o Pedro. Então é outra característica dele. Ele é modularizado, então ele só carrega para a memória o que de fato ele vai usar. Cito como exemplo, ele carrega o sistema operacional e ele não carrega os módulos de leitores de CD, DVD, porque ele entende que se você não vai usar, ele não precisa dispendiar esforços para subir esses hardware. Então o Linux ele tem essa outra característica. Então ele não precisa de muito hardware. Os requisitos de hardware são bastante leves em relação a outros sistemas operacionais. Sistemas operacionais, geralmente sistemas operacionais com código-fonte fechado, você tem um requisito de hardware para poder instalá-los. O Linux já tem uma característica de ser portável, um sistema operacional leve e que se adapta a arquiteturas, até arquiteturas que estão obsoletas, comparando as nossas novas tecnologias atuais. O Linux, ele é o kernel, né? Então, o Linux, ele é o kernel, que é o núcleo do sistema operacional. Então, o kernel, ele que faz toda a comunicação entre o hardware. Então, no kernel existem os seus módulos. O módulo de login, o módulo de serviço, o módulo de aplicações web, o módulo de segurança. Tudo isso já está contemplado no kernel do sistema operacional. Então, quando nós falamos de Linux, o Linux ele é o kernel do sistema operacional e ele está composto em várias distribuições que veremos adiante. Então, quando falamos em Debian, entendemos que o Debian é a distribuição e utiliza o kernel Linux. Quando falamos de Red Hat, entendemos que o Red Hat é a distribuição que utiliza também o kernel Linux. O Linux, de fato, é um sistema operacional onde todo o seu kernel é disponibilizado nas distribuições que temos e que são várias, algumas mais famosas, mais difundidas, outras nem tanto. Então aqui nós temos uma explicação de como funciona o hardware e o software. Então existe uma camada entre o hardware e o software e essa camada nós chamamos de kernel. Então o kernel é a camada que fica entre o hardware e o software. Então o kernel ele é a parte mais importante do sistema, porque cada programa, cada ação que nós habilitamos no sistema operacional, nós estamos interferindo diretamente no kernel. Então o kernel tem essa funcionalidade, a funcionalidade de fazer toda a engrenagem do sistema operacional funcionar. Existem os kernels monolíticos e os kernels modulares. Os kernels monolíticos, eles sobem tudo em um único bloco. Então eles acabam demandando mais de processamento e de memória. Os kernels do tipo modular são kernels que, quando o sistema operacional é carregado, ele só carrega de fato o que ele entende necessário naquele momento. Se você precisar utilizar algum módulo a mais, você pode montar, você pode solicitar o sistema operacional. Aqui nós temos o tamanho do Linux. O Linux, até as versões 2.4, 2.6, ele não era tão grande, não era tão utilizado. Hoje em dia, o Linux é bastante difundido, bastante utilizado, e é um sistema operacional que tem forte influência, principalmente nos ambientes de cloud. Então, hoje, com a cloud, as empresas deixando de investir em data centers on-premises, o Linux é um sistema operacional muito difundido, principalmente nas grandes clouds, como Azure, AWS e a própria Google Cloud. Então aqui nós temos o monolítico, o híbrido, o monokernel. Nós temos a parte de versionamento de código que vocês podem utilizar no material. Possa ser que esse material, quando vocês estiverem assistindo nesse momento, o kernel
com a versão estável não seja o que está sendo apresentado.